Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Olá, você está escutando Vestígios, um podcast sobre perícia criminal. Eu sou o Marcos Patrício e serei o seu anfitrião no episódio de hoje. Para conversar um pouco comigo sobre perícia criminal, eu tenho os meus amigos e colegas de profissão, Isabela Cordeiro. Oi pessoal. Guilherme Menegói. E aí, galera, beleza? E Vitor Costa. Oiê! Muito bem, hoje nós estamos de mesa completa para esse nosso episódio piloto. Sejam muito bem-vindos e vamos tratar um pouco mais sobre o que é perícia criminal, para que serve perícia criminal. E quem faz perito... Exatamente. Quem faz peritos criminais. Inclusive, por favor, na verdade. Faz perícia criminal. Por favor, né? É isso. Bom, vocês já nos entenderam e vou começar aqui passando a palavra pro Vitor, que é o nosso explicador de coisas mais óbvias. Vitor, quando você precisa explicar o que um perito criminal faz, o que é, quando você tá num Uber, quando você tá num encontro, e a pessoa pergunta, nossa, perito criminal, o que isso faz? O que você responde? Tá. Primeiro, nem sei se eu sempre falo que eu sou perito criminal, mas quando eu falo mais ou menos, já assisti o CSI? É aquilo ali. E às vezes as pessoas não sabem. Aí eu explico por alto, assim, tipo, a gente é cientista que trabalha na polícia, a gente produz provas, a gente examina o local de crime, a gente fala mais por alto, assim, né? E as pessoas elas costumam saber já de antemão, assim, ter alguma ideia, ou elas têm aquelas noções fantasiosas? Porque geralmente, quando eu vejo comigo, as pessoas não têm meio que ideia nenhuma, né? Mas por exemplo, eu mesma, antes de virar perita, eu não sabia o que perito criminal fazia. Eu não sabia nem a diferença de polícia militar para polícia civil. Então eu fui descobrindo ao longo da vida, ao longo dos concursos, e descobri depois. Agora que eu tô aqui, eu sei o que a gente faz, mas assim... Que bom, né? Já deu tempo. A gente elegeu um deputado assim, né? Mas eu acho que muita gente não sabe o que eu faço. Eu acho que minha mãe, quando explica pras amigas dela, explica tudo errado o que eu faço. Mas eu acho que as pessoas têm uma noção de que a gente trabalha na polícia e ajuda a investigar um crime. Assim, eu acho que a nossa profissão é um pouco confundida com a do investigador. O nosso papel é um pouco confundido com o do investigador, né? Cara, comigo, assim, invariavelmente as pessoas sempre vão pro lado da morte, assim. Parece que é a coisa que atrai o fascínio das pessoas. Então é sempre, tipo... quando morre alguém, você que vai lá. É, tipo, sempre assim. Aí você fala, ou então confunde com o trabalho do médico legista. Tipo, acha que eu que abro o corpo e tal. Então, mas assim, comigo quase sempre tem essa questão da morte envolvida. Mas eu acho que as pessoas realmente não sabem, assim. E rola muito essa coisa de polícia e às vezes até meio que militarizado, assim, tipo, você tem que cortar o cabelo baixinho, você tem que, tipo, não, né? Mas é porque você não me viu de bombacha ainda, porque senão... Nossa, mentira, eu já vi sim. Ai, meu Deus, que vergonha que eu tô de vocês. Mas então, eu acho que as pessoas não conhecem muito mesmo. Acho que esse programa aqui vai ser bom pra isso. Eu tenho essa impressão também, e às vezes até dentro da própria instituição, né? A pessoa não sabe direito como te abordar, o que pedir de você, e o que esperar. E às vezes acaba até decepcionada, né? Quando lê uma resposta a um quesito, que às vezes o quesito foi formulado da maneira que a pessoa entende que o laboratório, ou o exame de local, ou qualquer outra coisa deveria funcionar. E aí quando a realidade vem diferente, a pessoa fica meio, poxa... E o que é um quesito, senhor Marcos Patrício? Um quesito é quando algum profissional, ele nos pergunta alguma coisa específica. Então, ele quer saber se uma arma foi
utilizada para uma determinada coisa, se uma roupa apresenta uma mancha e essa mancha é de sangue, ou essa mancha é de sêmen, ou qualquer outro tipo de vestígio que possa ser de interesse para uma investigação, então eles quesitam a gente. Quero saber tal coisa, quero saber se isso é aquilo. E muitas vezes você responde, já entrando numa outra área, você tenta responder dentro das barreiras científicas, de dentro das minhas capacidades, isso tem todas as características de sangue, dentro de todas as minhas capacidades analíticas, isso tem característica de cloridato de cocaína ou qualquer outra coisa. E as pessoas acabam sentindo falta, né, de uma coisa mais afirmativa, de tipo, mas então, quer dizer que é? Quer dizer que não é? E bom, a gente acaba repetindo as conclusões. Mas eu acho que a gente tangenciou um assunto interessante, que são as nossas formações, né? Eu vou começar, já tô com a voz aqui, né, no microfone, então eu sou um biólogo e trabalho com perito criminal num laboratório de biologia forense. Nem todos os biólogos trabalham com biologia forense, então vou passar já aqui a palavra pro Guilherme, que também é biólogo. Também é biólogo, e mas não trabalha com biologia forense. Mais ou menos, né? Eu sou perito de local de crime. Especificamente, eu trabalho com morte violenta. E apesar de ser um termo um pouco engraçado, é um termo técnico, né? Existe uma definição técnica do que é uma morte violenta, que por definição é toda morte que não é natural. Então, quando a gente fala assim, eu trabalho na morte violenta, as pessoas podem achar um pouco engraçado, mas tipo, não é um apelidinho... Um pouco dramático. É um termo técnico. E apesar de eu não trabalhar especificamente com biologia forense, a perícia de local de crime utiliza muitos métodos de ciência e que a formação de biologia é interessante também. Então, por exemplo, a análise de manchas de sangue é um fluido biológico. Ou também analisar algumas feridas do cadáver também tem alguns conhecimentos de biologia e de medicina que são interessantes. Tem a parte da entomologia forense, né? Tem a que a gente não falou ainda. Tem a parte da entomologia forense também, que é o foco aqui de estudo que é a área do Marcos. Grandes Marcos Patrício. Doutor Marcos Patrício. Doutor Marcos Patrício. Haverá um episódio especial sobre isso, aguardem. Eu, Isabela, eu sou geóloga. Mestre e doutora em geologia, mas minha área de formação não tem nada a ver com criminalística. Minha pesquisa era toda em geologia, assim, bem teórica. No mestrado eu estudei granitos e no doutorado eu estudei paleoceanografia. E eu vim parar na criminalística, eu confesso que eu vim pelo salário. Mas eu cheguei aqui e me apaixonei e hoje em dia eu trabalho com perícias laboratoriais. Quando alguém pergunta o que eu faço, eu falo, olha, o grosso, assim, o que mais chega no laboratório pra gente analisar são drogas, ou seja, a gente analisa pra ver se maconha é maconha, se cocaína é cocaína, mas assim, além disso, chegam muitos desafios, explosivos, fragmento metálico pra gente dizer qual é a composição, tinta, chega tudo no laboratório pra gente analisar e fazer perícia. Eu sou Vitor Costa, eu sou engenheiro mecatrônico, tenho mestrado em engenharia biomédica e tô fazendo doutorado aí também em engenharia biomédica, tem alguns aninhos já e talvez algum dia vá. Não sei se vai ainda. A gente tem fé no seu potencial. Oi? A gente tem fé no seu potencial. Não sei se eu tenho muito. Tem que ter. Eu trabalho com Menegói na morte violenta também. E é isso. Eu achei interessante vocês tocarem nesse tema, né? Que aqui todo mundo conhece a MV, ou a morte violenta, a seção de crimes de perícias de crimes contra a pessoa, né? E eu venho de uma outra unidade da federação e lá essa mesma seção se chama vida, né? Porque é seção de crimes contra a vida. Então todo mundo se refere como... eu gostei. Mais bonitinho, não é? Eu queria trabalhar na vida. Eu prefiro morte violenta, mas eu legal. também acho mais legal. Você chega... Vai da índole de cada um, sou né? da morte violenta. Exatamente, mas eu achei meio chocante quando eu cheguei, morte violenta. Caraca, velho, tipo, poxa, eu chamava de vida, né? Mas tudo bem. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. E já que a gente tá falando dessa parte também um pouco mais de fora que eu vivi, a gente tem uma curiosidade que existem uma gama muito grande de estados onde você tem o perito especialista, que fica no Instituto de Criminalística, e você tem o perito generalista, que é a pessoa que fica numa seção geralmente do interior e que atende de tudo, né? Então, assim, desde acidente de trânsito até exame documentoscópico, é tudo feito pelo mesmo perito,
Geralmente é o único perito plantonista. E isso traz a gente pra discussão que muita gente traz pra nós, que é, o que eu preciso ser, o que eu preciso estudar. Qual curso, né, eu tenho que fazer. Que curso que eu tenho que fazer. Pra ser perito, né? Aí eu até pergunto pra Isabela, o que você trouxe da sua área de especialização, assim, do seu doutorado? Primeiro explica o que é paleoceanografia. Eu não sei. O seguinte, não, eu vou explicar. Eu sou didática, eu vou tentar. Não, é o seguinte, na geologia, eu estudava um tipo de pedra que se forma no fundo do mar. E aí, essa pedra, à medida que ela vai se formando, é como se ela fosse retirando elementos da água do mar para se construir. E aí, como ela faz isso, a gente consegue dizer, a partir da composição dela, o que tinha na água do mar do momento que ela se formou. Então, assim, querendo ou não, acaba que o geólogo... A gente quer ser um químico, só que a gente não tem o conhecimento de um químico, então a gente passa umas vergonhas na vida. Mas o que a gente faz é que a gente usa ferramentas da química para responder questões geológicas. Então, acabou que isso me ajudou muito aqui no laboratório, porque esses equipamentos que eu utilizei, para quem tá ouvindo que conhece espectrometria de massas, eu usava um equipamento desse no doutorado, que é um equipamento que a gente tem aqui no laboratório. E aqui a gente tem usado para identificar se tem chumbo em alguma amostra em que houve suspeita que é um disparo de arma de fogo, porque o projétil, quando eu falo projétil, eu tô dizendo a bala mesmo, a bala do revólver. Quando ela bate na superfície, ela deixa essa superfície impregnada com chumbo. Então a gente consegue analisar se tem chumbo nesse material para dizer se aquilo pode ter sido um local onde um projétil impactou. Então acabou que esse conhecimento do meu doutorado, desse conhecimento que a gente usava para fazer análises químicas, é usado aqui no laboratório. Então, assim, acaba que a gente usa os conhecimentos de alguma forma, né? E aí é isso. Eu não sei se cabe ser pedante aqui também, mas nem sempre... Alguns projéteis não são feitos com chumbo. Isso. Então, só nesse caso, projéteis que são tem na sua composição com chumbo. Eu dei um exemplo pra ser simplista. Sim. Mas vai que daqui a pouco a gente é cancelado por peritos da balística falando que... não, desculpa, balística. Mentiram no podcast. Desculpa, balística. Perdão, balística. Perdão, balística. É encamisado, não é encamisado? A gente não tem local de fala pra falar sobre projéteis, né? Não, é meu local de fala. Exatamente. Pelo menos os que não tenham matado ninguém, né? Que aí pelo menos é da área dos dois. O projétil pode ser o que ele quiser. Se ele quiser ser chumbo, se ele quiser ser autodeclaração. cobre... ele decide. Tá bom. Gente, não estamos fazendo piada dessas coisas, tá? Ai, mas aí é isso. Aí nisso acabou que eu acho que os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida podem ser muito úteis na perícia criminal como um todo, né? Vocês não acham? Eu acho que especificamente essa parte de metodologia científica de forma geral, né? Que acaba que você, principalmente na pós-graduação, você vê muito. Você tem que aplicar isso aqui no dia a dia, então, né? Porque acaba que a essência do nosso trabalho é o método científico, né? Assim, tudo que a gente faz é pautado pelo método científico. Tem que ser, né? Ou pelo menos a gente utiliza ferramentas que foram construídas com o método científico, né? Porque tem algumas coisas que são subjetivas mesmo, né? E, tipo, você fazer reconstrução de um local de crime, por exemplo, é uma coisa que, de certa forma, tem um nível de subjetividade. Só que para isso, você usa ferramentas científicas, análise de DNA, análise de mancha de sangue, para minimizar justamente essa subjetividade. E você ter uma resposta mais adequada ao que aconteceu, de fato. Até para saber como dar a resposta, né? Assim, nessa questão de probabilidade, de incerteza, de nunca confirmar uma coisa com 100% de certeza e tal. Isso, eu achei interessante que você falou logo no começo do CSI. E isso causou, talvez, uma mudança da percepção das pessoas do que é a ciência forense, né? E acho que muitas pessoas acham que a nossa resposta às coisas é definitiva. Que eu vou conseguir chegar lá e falar, não, foi essa pessoa que fez isso e ela fez desse Mostarda, jeito. Exatamente. com castiçal. Exatamente. E não é dessa forma que acontece na maioria das vezes. De fato, tem poucas coisas nas ciências forenses que conseguem te dar uma resposta muito, muito definitiva, assim. Eu acho que talvez o DNA seja uma delas, né? Mas a gente trabalha sempre com hipóteses. E a gente sempre tenta buscar qual que é a hipótese que mais se adequa para explicar o que aconteceu naquela situação. Hipóteses e vestígios materiais, né? Isso, as hipóteses elas são sempre construídas com base nos vestígios materiais que a gente encontra. Então, e quando o que é um vestígio material? Quando a gente fala de vestígio material, a gente quer dizer sempre aqueles
talvez objetos, digamos assim, aqueles elementos que os sentidos acusam. Então pode ser um cheiro, pode ser uma coisa que a gente viu, pode ser uma coisa que a gente pegou e mensurou. Então tudo isso é considerado um vestígio material. Por exemplo, uma testemunha não é um vestígio material. Então não cabe ao perito criminal trabalhar com provas testemunhais, só com provas materiais. E com essas provas a gente constrói realmente uma hipótese. Então, por exemplo, eu estou examinando um local do crime, tem sangue ali, tem uma bala ali, e com base nesses elementos eu traço uma hipótese. Eu acho que aqui aconteceu desse jeito, as lesões no corpo estavam desse lado, então provavelmente o atirador veio daqui, e assim a gente vai construindo um cenário que ele é o mais plausível, mas que não necessariamente é o que aconteceu, porque para saber o que aconteceu, realmente só se tivesse um vídeo filmando. E mesmo assim isso ainda tem problemas, porque a gente teria que garantir que o vídeo foi filmado naquela data, e que o local do vídeo é o mesmo que foi mostrado no vídeo, e que a pessoa que estava no vídeo era aquela pessoa. Então tudo isso ainda não tem elementos de incerteza. E a gente pode trabalhar também com eliminação de hipóteses, né? Às vezes a gente não vai conseguir definir uma, às vezes nem falar qual que é mais provável entre todos, assim, mas eliminar algumas já é alguma coisa. Já, principalmente se a hipótese que você elimina é um álibi de um determinado suspeito. Sim. E aí que é o interessante da coisa, assim, essa integração entre a perícia e a equipe da investigação, que você pode não saber dizer exatamente o que aconteceu, mas você consegue falar para o investigador que aquela versão apresentada por um determinado investigado com certeza não ocorreu. E aí ele vai dar os pulos dele para tentar extrair uma verdade dessa pessoa. Você indicar que uma pessoa está mentindo já é uma coisa interessante. Em relação à prova testemunhal, eu lembrei do exame de reprodução simulada, né? Porque assim, a gente não está usando a prova testemunhal em si para provar alguma coisa, mas a gente confronta os testemunhos com elementos materiais para saber se aquele testemunho ali faz sentido ou não, né? E aí, de novo, a gente acaba eliminando hipóteses às vezes. Você não vai ter como falar que aquela versão daquela pessoa com certeza tá certa, mas eliminar é uma coisa bem possível. Bem importante. Assim. E que tudo é construído em conjunto, né? A gente nunca trabalha com elementos singulares. São vários elementos que, em conjunto, vão apontar para alguma coisa ou vão conseguir que a gente vão fazer com que a gente consiga descartar alguma hipótese. Isso que é o mais importante. Ter em mente isso, que a gente trabalha sempre com possibilidades, nunca com certezas, quase nunca com certezas, talvez. Eu acho que a gente tá num ponto um pouco avançado e às vezes a gente acaba esquecendo das coisas mais básicas em relação ao nosso trabalho. E a primeira função, a gente conversa muito aqui sobre resolução, eliminação de hipóteses, teste de hipótese, mas a função primordial da perícia é atestar que ocorreu um crime. Tá? A gente tem que lembrar sempre da nossa história, onde a gente caminha cada vez mais por uma sociedade com mais direitos individuais, onde os direitos são mais garantidos pelo Estado, e sem a ocorrência da perícia, você nunca vai ter uma defesa plena. Tá? A pessoa tem o direito de que um determinado fato investigado seja periciado, porque só dessa maneira a pessoa vai conseguir debater aquilo, né, na sede ali do Poder Judiciário, se ele eventualmente cometeu ou não cometeu um crime, se cometeu com que objetivo ou de que forma. E documentado também, né? E documentado. Que também tem esse... Desculpa, Isa. Não, eu só ia falar que, inclusive, tá no nosso Código de Processo Penal, né? Que a prova... a perícia não pode ser substituída por uma prova testemunhal, né? Assim, isso tá previsto no nosso Código de Processo Penal. Que isso, hein? Ô, louco. E eu não sou nem formada em Direito, sou nem bacharel em Direito. Alguém estudou. Eu estudei. Eu acho que tá, né? Se não tivesse, eu corto essa parte. O que eu tava falando da documentação tá, né? É que uma coisa que o pessoal fala muito quando a gente tá estudando, quando a gente tá nas academias, se formando, é que a partir do momento que a gente deixa um local, no caso de um exame de local, ou que a gente deixa o exame de um vestígio, que a ponte ruiu, né? Então, assim, a gente não vai ter mais acesso àquele vestígio. Então, por exemplo, no laboratório também, vocês vão fazer um exame de uma droga,
aquela droga vai ser consumida, parte dela talvez no vai exame, ser... viu? No exame. Deixa claro. Será? A Isabela vai consumir parte da droga. Uma parte dela vai ser armazenada para questões de se algum dia alguém contestar aquela prova, mas a maior parte dela vai ser destruída. Então ela vai ser incinerada e você não vai ter mais acesso àquilo. Então você vai perder aquela informação. Então essa parte da documentação também é muito importante, porque se no processo judicial no futuro alguém precisar daquela informação, tá tudo documentado e atestado pelo perito criminal, que nesse aspecto tem fé pública. Então o que ele fala tá... né? É lei, não, brincadeira. E vamos supor, no exemplo que você deu, se uma fração da droga for armazenada para um exame futuro, é muito interessante a gente lembrar que tudo isso tem que respeitar uma cadeia de custódia que permite a rastreabilidade, né, dos vestígios, de ver quem teve acesso, quem manipulou, porque se tudo foi feito de acordo com o método científico, em X anos, quando alguém vier a questionar esse exame, quando ele for refeito, ele vai dar o mesmo resultado, né? Isso, e você tem que garantir que aquela amostra que a pessoa tá refazendo o exame é proveniente daquele local original, né, ou daquele objeto original. Conclusão, tem que ser tudo feito muito direitinho. Resumo da perícia. Acabou o programa, gente. Boa noite. Faça direitinho, né? Trabalhe direitinho. Por favor, né? Por favor. Pô, presta atenção no que você tá fazendo. Isso. Que nem a gente disse pra criança. Presta atenção. Essa coisa da repetibilidade dos exames é também interessante porque você falou disso de se daqui a X anos o exame for repetido, ele tem que dar o mesmo resultado. Mas às vezes o próprio método muda, né? Também, Isso, assim, a ciência muda. A ciência evolui, né? Os métodos mudam. E várias coisas que eram feitas há 20 anos, a gente não faz mais de jeito nenhum. E assim, não é aceitável que seja feito. Mas às vezes também até surge algo que no momento a gente não consegue examinar por alguma tecnologia que venha a surgir, a gente consegue examinar no futuro, sim. né? Me lembra da questão lá do caso Evandro, né? Que o DNA era uma tecnologia incipiente na época que estava surgindo e que ele foi usado, no caso, somente um pouco depois, né, de quando começou toda aquela controvérsia. Antes do DNA surgir, por exemplo, a gente fazia teste de ABO para sangue, que ainda pode ser feito hoje em dia, mas ele é meio mais limitado, né? Porque ele vai dizer que se o sangue é do qual tipo do sangue, e milhões de pessoas compartilham do mesmo tipo de sangue. Então é isso, a ciência realmente vai sempre progredindo, os métodos vão melhorando e as técnicas vão se aprimorando. Isso é interessante também até entrar no mérito de que é função do perito criminal não somente documentar uma perícia, fazer uma perícia, mas também trabalhar para que os métodos em perícia criminal sejam sempre que evoluam, né? Evoluam, né? Então tem toda uma questão do estudo também. O perito criminal tem que sempre progredir também, tem que sempre evoluir. Ele não pode ficar só estagnado, fazendo perícia. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, né? Mas a gente é livre. O ideal seria que você não ficasse só naquela mesmice de fazer perícia e, tipo, sempre promover avanços científicos naquela área. Tanto é que uma atribuição nossa que está expressa, né, no regulamento é produzir pesquisa científica. Não só fazer perícia, né? Assim. Exatamente. Que bonito. Você faz pesquisa, Isabela? Eu faço. Você faz pesquisa? Eu faço. Parabéns, você tá certo. Parabéns. Muito bom, nota 2. Eu fiquei curioso agora sobre esse aspecto da pesquisa. O que vocês andam pesquisando? Olha... Oceanos. Eu sou Oceanos. Eu sou pesquisadora colaboradora da UNB, que é a Universidade de Brasília. Então, aqui no laboratório, eu até desenvolvi 2 projetos menores. Um era relacionado a como que elementos da construção civil são afetados por aumento de temperatura. Porque, por exemplo, em locais de crime, em locais de incêndio, às vezes nem é criminoso, o que acontece é que é muito difícil dizer assim, que temperatura o incêndio chegou, para talvez estabelecer se foi usado algum tipo de acelerante, desse tipo. Porque tudo em geral, também não é meu local de falar sobre isso, sobre incêndios, mas em geral... se estima o que aconteceu no local pelo nível de degradação dos objetos. Por exemplo, uma cadeira derreteu, então provavelmente chegou a tal temperatura. E eu queria algum aspecto algum parâmetro mais mensurável. E aí,
o que eu fiz foi testar, vamos supor, eu peguei tinta de parede, reboco, rejunte e aqueci a temperatura controlada e vi qual que era a mudança na cristalinidade desse material e no espectro de absorção de infravermelho. E aí, esse foi o projeto que eu fiz aqui. Que legal. Não, é legal. Só não entendi nada. Então, ou um episódio a gente fala sobre isso. E aí, fora daqui, eu mexo com coisa de oceanos. Eu queria só falar uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar, mas que acho que é legal a gente deixar claro. Quando a gente fala em local de crime, na perícia criminal, na criminalística, não necessariamente é um local onde aconteceu um crime, de fato. Local de crime pra gente pode ser um local onde existe a possibilidade de que um crime tenha ocorrido. Então, é uma coisa ou outra, né? Ou de fato aconteceu, ou pode ter acontecido. Por exemplo, na morte violenta é muito comum a gente processar locais de aparente suicídio. Justamente porque é a gente que vai falar se foi um suicídio, não determinar, mas falar se tem elementos que possam não justificar um suicídio, que pode ter sido um homicídio mascarado, por exemplo. Então, o suicídio não é crime, né? Mas também existem outros crimes que são associados a suicídio, como prestar apoio, por exemplo. Então também cabe ao perito encontrar elementos que talvez possam imputar alguém a esses crimes. É comum um suicídio mascarado? Cara, assim, é difícil a gente falar também, porque às vezes o cara é muito bom e ele mascarou pra caralho mesmo. Não é porque você não achou que não existe. Mas assim, eu, em todos os locais de suicídio que eu fiz, nenhum deles tinha elementos indicativos de que teve esse tipo de... Que fosse um homicídio. De trapaça. Porque também as pessoas, elas subestimam o quão difícil, por exemplo, é você manipular um corpo, é você... Tipo, sei lá, um enforcamento, você colocar uma pessoa numa forca pra enforcar ela, mesmo que ela esteja dopada, alguma coisa assim. É muito difícil. Corpos são pesados, corpos inconscientes são de difícil manipulação, é horrível. Então, e você vai deixar várias marcas que a gente é treinado pra ver. Isso, exatamente. E a pessoa que tá fazendo ali, né, nas pressas, não vai saber, às vezes. Ou então que também Nem é possível, né, na realidade. Não sabe o que a gente procura, às vezes, né? Então, ela não tá preparada pra também mascarar todas as coisas que ela fez. Essa questão do crime, acho que também tem a parte jurídica da coisa, que não necessariamente o que aconteceu ali, por exemplo, no caso de legítima defesa. No final das contas, não vai ser um crime, porque você agiu em legítima defesa. Mas, ainda assim, uma pessoa foi morta e etc. Ali, pra gente, via de regra, isso é um homicídio, uma pessoa matou a outra. Mas pode ser que não seja um crime, no final das contas, né? É verdade, interessante isso daí. E uma coisa legal da gente discutir é quem é que faz perícia no Brasil? Onde estão os peritos? Além daqui, né? Assim, a perícia, existem várias formas de perícia, né? Tem a perícia criminal, que é o que a gente tá falando aqui, mas também, por exemplo, existem perícias no âmbito civil. E, se eu não me engano, qualquer pessoa que é considerada um expert em uma área específica pode fazer perícias. Agora, a perícia criminal, ela é... O perito criminal, ele é investido por concurso público, né? Então, é um concurso específico. E quem pode fazer esse concurso meio que varia de cada estado e até na Polícia Federal. Então, por exemplo, tem estados que o perito criminal ele pode ser qualquer pessoa que tenha ensino superior em qualquer área, independentemente de qual for. Mas o mais comum é que sejam algumas áreas que tenham, como eu posso dizer, que são envolvidas com ciência, digamos, essas áreas da ciência. Justamente porque tem toda essa questão de aplicação do método científico, de desenvolvimento de novos métodos. Então, é muito comum biologia, física, química, geologia, como você mesmo fez, engenharias. Mas isso varia de cada estado. Tem estados que o pessoal do direito pode fazer o concurso do perito criminal. Mas, via de regra, é isso. Uhum. E quando você cita esses cursos de biologia, química, física, enfim, farmácia... Como exemplos de cursos de ciência, a gente está tratando de uma definição bem específica de ciência, né? Porque são concepções variadas. Pela definição positivista de... Adorei o jabá.
Existe uma definição de ciência, uma definição positivista de ciência, que é o que segue o método científico. O que é diferente de dizer que ciência, que a gente pode ver ciência também como um conhecimento em geral. Então, assim, o que é o método científico? O método científico é observação, aí você elabora uma hipótese. Eu errando as ordens do método científico. Caçar o seu diploma de doutorado. Vou caçar meu diploma. Os oceanos choram. Os oceanos, por isso que eles estão cheios. E aí é isso, observação, você elabora uma hipótese, testa a sua hipótese, e aí, com base nisso, você chega a uma conclusão. Isso é o método científico, né? Então, é interessante falar que esses cursos que o Menegói falou, em geral, cursos da área da ciência, são cursos que fornecem uma base teórica e prática também, que é muito útil para o exercício do perito criminal, né? Acho que a gente tem que dar respostas objetivas para as coisas, né? A gente não pode ficar muito no âmbito das possibilidades do acho. Tem que ser uma coisa mais garantida, né? Que você consiga seguir um raciocínio lógico para provar determinadas coisas. Não achando que outros cursos não sirvam para isso, né? Assim, grande parte do nosso trabalho, 99%, é sempre a mesma coisa, né? Que uma porção gigantesca de tudo que a gente faz vai bater em detecção de drogas, detecção de fluidos biológicos, exames de amassamentos e sinais de acidentes de trânsito. Para esses tipos de exame, você tem uma série de pessoas que são mais habilitadas do que outras, que são as escolhidas para participar, né? Para fazer parte desses corpos de peritos criminais, que são os nossos institutos de criminalística. E sempre que a polícia precisa de uma expertise que não tem nos próprios quadros internos, eles têm a possibilidade sempre de nomear uma pessoa que entenda disso. Então, um exemplo bom disso, às vezes você precisa de alguém que entenda de obra de arte, ou se você está trabalhando num caso de falsificação de rótulo de vinho, desses vinhos super caros, você pode ter a nomeação de um perito ad hoc, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre aquele determinado assunto, que ele vai trabalhar junto à polícia ou junto ao poder judiciário, e daí ele vai auxiliar a perícia de uma maneira que nós não vamos conseguir, porque não entendemos desse assunto. Eu acho que a gente deveria voltar também naquela parte sobre quem faz perícia criminal, porque existe uma lei, né, que trata disso. É uma lei federal e ela fala que existem 3 tipos de peritos oficiais de natureza criminal no Brasil. É o perito criminal, no nosso caso, perito médico-legista e perito odontologista. Não é em todos os estados, né, que tem perito odontologista, acho que na minoria até. Nós aqui no Distrito mesmo Federal não temos. Isso, aqui no Distrito Federal, o perito criminal, a odontologia é uma das áreas de formação que um perito criminal pode ter para ingressar na carreira. Mas ele trabalha como perito criminal e não como perito odontologista, que é o que faz as perícias relacionadas à odontologia em vivos e em mortos também, né? Sim, assim como na Polícia Federal, você tem peritos criminais com especialidade em medicina. Sim. E não há médicos legistas no quadro da Polícia Federal. Gente, então, a gente tinha começado a falar sobre a pesquisa da Isabela, mas a gente não passou pros outros. Marcos. Culpa do host, desculpa, gente. É que a gente também vai faltando um pulso firme. Tá faltando, desculpa. Tem que ter aqueles negocinhos de hotel pra fazer um sininho. Pim, 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 pim. Tá mudando de assunto, foco. Vou cortar o microfone fazer de vocês. Fazer um pomodoro aqui pra você. Vai lá, Marcos, fala aí, o que você tá fazendo? Contando a sua pesquisa. Bom, na minha formação eu acabei me especializando, né, em ecologia de moscas varejeiras, que são as moscas comumente encontradas em locais de cadáveres putrefatos, tá? O que é um cadáver putrefato? Essa palavra é difícil. Putrefato é quando uma determinada pessoa, ou no caso de uma carcaça, um animal, morre, se a decomposição for seguindo naturalmente, se não tiver a descoberta e a remoção do cadáver por ml, para você enterrar ou cremar, a decomposição segue e os animais vão se alimentar daquela carcaça, vão usar aquilo como uma fonte de recurso.
E esses são os Fonte de animais... recurso é comida, né? Recurso comida. Não, pode ser recurso reprodutivo. Ah, entendi. Pode, uma mosca posa lá, porque ela tá esperando uma mosca do sexo oposto. Nossa, e que ali nojo. vai rolar a cópula. Você com certeza já transou em lugares piores, Vitor. Porra. Gosto de imaginar que não. Pior do que isso, eu acho que não. Mas vamos deixar em aberto, só pros assinantes prêmio, que a gente vai revelar Gente, se é nada verdade ou contra não. quem... Não, mentira, isso é crime, tá? Não pode. Tudo contra. Tudo contra. É vilipêndio, né? Exatamente. Cuidado. Ai, sofro bullying aqui nesse negócio. Mas eu quero continuar sabendo das moscas. Então, e aí essas moscas, elas são usadas para indicar uma série de coisas que podem ser utilizadas em investigações criminais. A mais básica delas e mais utilizada é quanto tempo aquela pessoa está lá. Se eu considerar que a mosca só começou a se alimentar daquele corpo depois da morte, sabendo a idade da mosca, eu consigo saber há quanto tempo aquela pessoa está ali, servindo como recurso. Ou às vezes a pessoa estava numa determinada localidade, o cadáver foi removido pelo autor, porque ele queria esconder o corpo, e ele pode ter deixado larvas para trás. E essas larvas que se alimentaram do cadáver vão conter o material genético daquele corpo no seu intestino. Dá pra recuperar o material genético no intestino da larva? Dá pra recuperar o material genético no intestino da larva e você consegue provar que aquele corpo esteve ali. Gente, Porque eu não sabia disso, não. É, só um disclaimer, a mosca antes de virar mosquinha, ela é um verme, e ela só rasteja, então ela não sai voando por aí. Se ela está rastejando aquele verme tipo boró, se está rastejando em um determinado local e tem o material genético de uma determinada pessoa em seu intestino, significa que ela se alimentou daquilo. Gente, isso é muito bacana. Eu acho interessante. Por favor. Ó, eu preciso de financiamento, hein? CAPS. Por favor, CAPS, CNPq, estou aqui. Ai, Patrocina é muito a gente nerd, também, né? Pra Caps. Caps patrocinar a gente. Não, Nem pra ser Pizza Hut, McDonald's, né? Caps, CNPq patrocina a gente aqui. E é um nerd com perspectivas muito baixas, né? Tipo... Enfim. Eu queria ter comida de graça. Por favor, a gente sempre janta antes de gravar os podcasts. Quem quiser anunciar, a gente tá aceitando anúncio por comida. Sim. Esse negócio que você falou de mover o corpo de um lugar pro outro, tem essa coisa de as espécies que habitam um lugar específico e não outro, né? Sim, você tem espécies que são típicas de determinados ambientes e isso ambiente geográfico, você diz, ou ambiente no corpo do... Não, ambiente geográfico. Você pode ter uma espécie que tem mais afinidade por áreas de mata fechada, outras por áreas abertas, mas é uma utilização um pouco mais complexa, porque você tem que saber a probabilidade de uma espécie ocupar aquele espaço e de não ocupar um outro espaço. Funciona... O Vitor até falou um pouco mais cedo sobre essa questão da estatística, né? Então, o que você vai ter aí? Uma probabilidade de ela ocupar uma área e não ocupar outra área, né? Essa razão entre essas probabilidades vai te dar mais ou menos uma ideia do quão mais provável é que aquele cadáver tenha sido movimentado considerando esse fato ou não. Bom, mas a gente pode entrar nessas minúcias... Eu achei que era mais simples. Não sabe o que então... Acho que sempre dá pra complicar. Acho que sempre dá pra complicar mais. Acho que esse é o ponto. Sim, a questão é quando a gente se pergunta do tipo, o quão certo você está daquela conclusão a que você chegou no laudo, você sempre dá pra complicar, né? Então, nós temos alguns tipos de exame, por exemplo, que eles podem apresentar reações cruzadas com primatas superiores. Exame de detecção de sangue. Então, ele é específico para sangue humano, mas ele pode dar positivo também em caso de sangue de gorila. Ou lontras. Mustelídeos em geral. E, tipo, um furão. Aí, se eu dou a minha conclusão de que aquilo é sangue humano, mas se alguém levanta a hipótese de que aquele homicídio ocorreu dentro de uma jaula do gorila no zoológico, e eu não considerei isso, eu vou falar, de fato eu não considerei isso. Considerando que pode ter um gorila envolvido nessa cena, pode ser sangue de qualquer um dos dois. Uma pessoa entra no elevador. Exatamente. Quem é o culpado? Nesse caso eu não tenho como afirmar. Nem quem é o culpado, nem quem é o morto. Quem sangrou? Entendi. Muito bom. Bom, tirando esse besterol, né, todo, o Vitor não falou ainda sobre a pesquisa dele. E ainda está em andamento. Por cortesia profissional, não perguntaremos quando é a defesa da tese. Isso, ninguém pergunta esse tipo de coisa, tá? Senão se faz. Falta de educação. Sim.
Eu tenho trabalhado com análise de padrões de mancha de sangue, né? Tipo que Dexter? era meu... por aí. Mas... Todo ouvinte queria ter feito essa pergunta. Senti uma risada de deboche também agora. É porque eu não tô no meu lugar de fala. O meu projeto até então estava sendo para calcular volume de origem de determinados padrões de mancha de sangue. Quando alguém é ferido num ambiente tridimensional, esse sangue vai ser depositado em alguma superfície, né? Sei lá, na parede, assim. E aí existe um método para calcular isso, que é feito normalmente com um método que o pessoal chama de método das cordas, utilizando cordas mesmo para reconstruir a trajetória de cada gotícula de sangue que saiu daquela fonte e foi parar naquela superfície. Só que isso é um negócio extremamente trabalhoso e está sujeito a muito erro. Então o que eu estava fazendo era fazer esse cálculo por meio de fotos. Tirava fotos daquela superfície e aí o softwarezinho que eu estava programando, ele consegue calcular esse volume de origem a partir da foto. E aí, além disso, eu tava... E o que você usa como amostra? Tipo, da onde vem o sangue que você tá testando? São locais reais? Não. Assim, em fase experimental ainda, eu tava usando o sangue do Hemocentro. Eu pegava sangue humano lá mesmo. Ah, tá, não. É porque vencido, tá, gente? Sangue vencido. Não, é porque eu fiquei imaginando você marretando algum bicho. Aí eu fiquei pensando que era não. meio... Eu fiquei achando meio macabro, Vitor. Que comitê de ética foi esse, né? Eu fiquei... Até porque aí, nesse caso, o sangue estaria parado também, né? E a temperatura também... Não, achei que o bicho estava vivo. Mas, vivo? Assim, Nossa, você achou que eu era pior do que eu sou, então. Os estudos de mancha de sangue começaram assim, marretando coelho. Inclusive, não aguento mais. Todo livro de mancha de sangue fala dessa história da marretada no coelho. A imagem lá do coelho sendo marretado. Não aguento mais isso. É sério isso? No começo era o cara marretava o coelho. Ô, louco! Vários coelhos morreram pra gente estar aqui, gente. Respeitem os coelhos. Na época que conselho de ética não era uma coisa que existia, né? Assim. E nem direitos animais, né? Mas aí... Eu ia fazer uma pergunta que eu vou ser cancelada. Conselho de ética vale pra animais? Todo experimento científico que tem animais tem que passar por um comitê de bioética, sim. E tem que ser eu super aprovado. respeito os animais, viu, gente? É só porque eu sou geóloga, eu não entendo nada de animais. Não, qualquer experimento que envolva animais de qualquer reino, filo... Não, reino não, reino animal, filo, né? classe. Qualquer filo, qualquer coisa ordem, tem que... gênero, você vai trabalhar com espécie. inseto, tem que passar por um comitê de bioética. Fungos. Entendi. Fungo no animal. Não é? Nossa, tá vendo quanto eu sei de biologia, né? Vocês queriam caçar o meu diploma? Caça o Vitor. Mas eu não sou biólogo. Corta. Mas em sua defesa, eu acho que talvez seja um pouco mais próximo de animal do que de planta. Em sua defesa, em 1700 talvez fosse. Aspectos. Brincadeira. A ciência evolui, né? A gente já falou sobre isso, mas eu acho que eu esqueci. Conclusão do episódio, a ciência evolui. A gente não, mas a ciência evolui. Tava falando sobre o Hemocentro e o sangue é vencido, ou então é sangue que tem algum problema que não pode ser usado pra fazer transfusão. Não é um problema de infecção, assim. Então eles testam pra várias doenças e... Pô, ainda bem, né? Ainda bem. Mas sabia que uma vez eu liguei no... Vou falar, né? Já comecei. Uma vez eu liguei no Hemocentro que eu queria doar sangue e eles não quiseram o meu sangue. Por quê? Porque eu tenho traço falciforme. Aí falaram, tipo, esse era o exemplo que eu ia dar. Eu tenho bolsas de sangue. E acabar no seu experimento. Exatamente. Não, esse foi o plot twist do dia. A gente pode te marretar. Né? Talvez eu tenha usado seu sangue. Que absurdo, Se eu tivesse doado, porque mas pelo menos era pelo bem da ciência. Tipo, anemia falciforme é um. Eu não cheguei a ter anemia, mas aí falaram assim, seu sangue não pode ir pra gestantes, nem idosos, nem crianças. Aí, tipo, entendi. Geralmente pra quem precisa não pode, sabe? Aí recusaram meu sangue. Pois é, mas você falou que tinha... Eu falei. Eu achando que já tinha tomado foras horríveis. Mas do Hemocentro não queremos. Do Hemocentro nunca recebi. Do Hemocentro é o auge da decadência. Pois é, e aí esse era um caso entendi. Eu recebi algumas bolsas que eram de anemia falciforme. E aí usava esse sangue pra... Mas eles avisam a pessoa, né? Cara, eu não sei. Mas sobre isso daí eu não sei como é que funciona. Eu tenho perguntas pra te fazer, mas acho que vou te fazer fora daqui. Porque senão a gente vai ficar falando de anemia falciforme aqui o dia inteiro. Você quer me dar seu sangue, Benegói? Eu quero te dar outra... Quer vender seu Que isso? Que gente, isso, velho? Pare. Antes das 10 ainda. Tá, continuando as pesquisas, outra coisa que eu tava mexendo também, tava com 2 projetos no ano passado,
Meio que eu sou assim, eu começo várias coisas ao mesmo tempo e não termino nenhuma, é tipo isso. Mais uma vez eu li o livro do Amir Klink, não sei se vocês já leram, que ele fala... Tá, não sei se o sentido que ele quis dizer era esse, mas ele fala que é mais importante abrir caminhos do que percorrê-los. Beijo, Olha, Amir. Amir. Um grande Patrocina beijo. a gente. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas foi o que eu entendi. Isabela tá falando isso só por causa da Antártida. É Ela foi pra verdade. Antártida, gente. Eu fui. Estudar o oceano. É sério? Sério? Uai, você nunca me falou isso. Conta sério? mais. Nunca É te sério, contei? não. Logo depois do nosso curso de formação, Eu fui pra Antártica. Você acha que quem É. pesquisa pedra e oceano vai pra onde, Marcos? Que isso? Eu já fui pra Antártica Arraial num do Cabo? navio. Pô, é frio lá Pirinópolis, mesmo, não é? desse jeito? Papiguara? Tô brincadeira. É frio e eu fui no verão. Vou resumir rapidinho, porque não tem nada a ver com criminalística, mas eu fui... Existe uma organização internacional que é chama IODP, que é uma sigla que significa que é um Projeto Internacional de Descobrimento dos Oceanos. E o que ele faz? Ele perfura... eu vou falar em linguagem para leigos, viu? Para os geólogos que estiverem me ouvindo, me perdoem, mas é assim. A gente enfia como se fosse um tubo de PVC no fundo do mar, na areia, e recupera essas camadas de terra. Porque o que acontece? Imagina que um rio tá levando areia pro fundo do mar. O que chegar amanhã vai ficar em cima do que chegou hoje. Então, assim, existe um princípio na geologia que é o princípio do empilhamento das camadas. E aí, com isso, a gente consegue dizer, pela composição química, como que tava o ambiente em determinado momento. E a gente foi pra Antártica em 2018 para estudar uma sucessão de areias que tem 12 milhões de anos. Interessante isso. Eu legal. gostei de saber isso. Mas não teve nenhum crime lá, não. Que bom, né? Que bom. Acho que eu tava falando sobre... Me perdi Seu um segundo pouco também. projeto. Sobre o seu segundo projeto. Eu tava trabalhando com cartas suicidas. Tava fazendo processamento de linguagem natural pra tentar diferenciar uma carta suicida real de uma carta suicida forjada. Com base em algum algoritmo, alguma coisa assim? Ou um padrão de escrita? Assim, Como que você funciona? tem processamento de linguagem natural, meio que uma área do processamento de sinais, assim, que você usa processamento de texto mesmo. Entendi. Então, você vai usar você pega um texto qualquer e você tem como calcular várias métricas para um texto específico. E aí, eu tava pegando amostras de cartas suicidas dos últimos 10 anos que a gente tem aqui e fazendo essa análise das cartas. Então, tipo assim, uma primeira etapa seria, que essa primeira etapa, andou pra frente assim, que é descrever mais ou menos como que é uma carta suicida padrão, assim, a estrutura. Entendi. Tanto em termos de, palavras mais utilizadas, até algumas métricas mais complicadas, que são umas coisas que não fazem sentido semântico, assim, mas tem sentido analítico, né? E aí uma etapa futura, que acabou que não foi concretizada, porque a gente ia precisar de pessoas para fornecer, cartas suicidas forjadas. E isso é bem complicado, assim, você pedir pra alguém, finge que você vai se matar aí e escreve pra mim uma carta como se você fosse se matar. Isso é muito sério, né? E aí meio que essa parte deu uma dificultada grande, assim, e aí não ficou por isso mesmo. E se você pedisse, assim, pra gente, em termos de... como colegas profissionais, pra fornecer pra você? O que eu quis dizer que era complicado no início, eu não tava nem pensando no bem-estar das pessoas, olha só. Caraca, eu jurava que era isso. Isso, eu também. Eu também. Tava com medo da Não, pessoa, ficou escreveu mó- a carta e se matou depois. Bicho, Não, tá, com isso era aqui também na mesa, Nossa, tipo assim, pesou o clima total. A né? Isabela parou de rir, assim, é porque pra pessoa parar, sentar, pensar nisso, pra escrever uma carta, demora, né? E as pessoas meio que não têm muita disponibilidade pra fazer isso. Então você chegar e falar, e assim, também eu acho que uma coisa que teria um viés é você pensar em você escrever uma carta sua, né? Como se eu fosse me matar e escrever. Eu queria que a pessoa pensasse que ela matou, eu matei o Marcos, e agora eu quero forjar uma carta como se eu Fosse o Como se o Marcos... Como se eu fosse o Marcos. Entendi. Nossa, é muito É verdade esse complicador. bilhete no final. Pronto. Perfeita, cara. Não, mas eu tô pois é. pensando aqui, é muito complicador. Porque você tem que imaginar até que ponto a pessoa conhecia a vítima, né? Aí a ideia era falar, imagina que você matou alguém que você conhece muito, seu melhor amigo. Alguém ou próximo. Sua namorada, seu Pô, marido. mas que melhor seu... amigo seu, hein, que te matou. Acontece, né, gente? acontece. Melhores famílias. Acontece. Que horror. Tem gente que se mata por R$2. Que isso, velho.
Cancelado. Mas e É aí... sério, é sério. Achei que você tava fazendo piada. Não, é sério, gente. Não, Quando você acredito. faz exame de local, você vê umas coisas assim. Briga de R$2 e a galera se mata por causa disso. É real. Ah, tá. Um matou o outro, né? Um matou o outro. Ah, tá bom. Não se matar, mas eu quero dizer assim... Você é o louco. Não cabe Crimes a gente... acontecem, julgar nada. A motivação das pessoas, que às vezes é bem fora da nossa realidade, né? A gente vê de tudo. Teve um caso meu em que o cara chamou outro de pinto murcho. E isso era repetido em todos os depoimentos. E foi a razão do homicídio. Gente, se fosse isso, eu já tinha matado metade de Brasília. Cara, eu trabalhei com um delegado uma vez na equipe que ele falava que o homicídio é o crime do homem comum. Que é isso, assim, você não sabe, às vezes você faz uma brincadeirinha com alguém ali do seu lado, fere o ego. Chama de pinto murcho, fere o ego, sei lá. E, cara, a pessoa não consegue, às vezes é a gota d'água, às vezes é, sei lá, o que tá faltando pra pessoa perder, né, ali o autocontrole, e o cara comete um homicídio por conta disso. Se tiver também só um pouquinho embriagado, pronto, já é o suficiente pra... Ainda tem isso, né? Pra acontecer muita coisa. Só terminar o negócio da carta suicida. Por favor. E aí uma coisa pra tentar passar por esse problema, né, das pessoas terem que fornecer um padrão de carta forjada, uma ideia que a gente tinha tido era fazer análise de textos publicados em redes sociais. Então, tipo assim, a pessoa publica alguma coisa no Instagram e pra você tentar identificar uma possível vítima de suicídio antes dela tentar cometer o ato, né? Então, se o texto que aquela determinada pessoa publicou, sei lá, lá no Instagram, tem aquelas características mais comuns de uma carta suicida, você poderia tentar identificar aquela pessoa. E é engraçado que tem vários estudos desse tipo, assim, com coisas de redes sociais. Tem, tipo, tem um que é mais famoso, assim, que é vendo qual que é a cor média de um feed do Instagram de uma pessoa que cometeu suicídio. Nossa. Então, tipo, você entra lá nas fotos dela, o feed meio que tem uma tonalidade, de cores assim, que... E, tipo, é estatisticamente significativa a diferença entre grupos. Cara, bem... Eu tô me sentindo... A pesquisa de vocês é muito interessante. Sem brincadeira. A minha é muito chata. Eu tô com vergonha da minha pesquisa agora. Não, cara, música varejeira. Tipo isso. O cara sabe alguma coisa, né? De música varejeira. Caralho, tô me sentindo humilhado. Mas pelo menos o de vocês é crime, né? O meu não é. Suicídio não é crime. Não, mas, pô, é interessante pra caramba. Tanto você detectar pra intervir. Não, consegui prever. Ô, louco, é muita coisa. Salvar prevenir uma vida, valeu. Sim. Não, e também a hipótese de você pegar uma carta suicida forjada. Sim. Pô, se você consegue afirmar ali com, sei lá, com um grau de razoabilidade ali, de certeza, né? Um grau de certeza alto de que uma carta é forjada, cara, isso muda o rumo de uma investigação inteira, assim. E a gente não usa isso, né? Porque as cartas a gente manda, sei lá, é feito o exame documentoscópico. Grafoscópico especificamente, né? Mas é só isso, falar que aquele punho escreveu aquela carta, mas... E o conteúdo, né? Tipo... Sim, né? Não tem isso. Não, mas também, o grafoscópico também já é muita coisa, né? Dizer que o punho escreveu aquela carta já é uma informação muito relevante. Não, só que a gente poderia ir além, né? Não tô questionando a validade, só tipo... Tem parte da informação que a gente perde. Que a gente perde, É triste, né, viver com essa sensação de que... Mas eu acho que é inerente a todas as áreas, principalmente da ciência, que a gente vive com a certeza que a gente não sabe nada, né? Tipo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. E quanta coisa a gente deixa. E tipo, essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem positiva do Boa dia. Noite. Você não sabe nada. A gente não sabe nada. E assim, muita coisa a gente tá subutilizada, né? Sim. Muitos vestígios ainda são subexplorados. E mostra o tanto de... O universo que a perícia tem pra expandir, pra crescer em termos de ciência, né? Exatamente. Você vai estudando mais, vai ficando mais burro. É muito tipo triste isso. Pelo menos mais cheio de dúvidas a gente fica, né? Com certeza. E acabou que eu me interessei bastante por esse tema de suicídio, assim, tipo, nos últimos 2 anos, mais ou menos. E aí outra coisa que eu tava estudando era a variação de suicídios com variação das... Sazonalidade. Sazonalidade tipo... e de variáveis climáticas, tipo chuva, insolação, umidade relativa do ar, esse tipo de coisa. Aí eu fiz aqui pro DF dos últimos 10 anos também. E você chegou a conclusão? Não tem diferença. É porque é quente o ano inteiro, né? Não tem muita variação, né? Julho é frio.
Você não tem vergonha, não, de falar que Brasília é frio com 17 graus? Não, mas Fez 2 graus dia desses aí. Exatamente. Às 3 da manhã, no Gama. 3 da manhã, você também tá viva, filho. Ah, o que você tem contra quem mora no Gama? Cancelem ela. Moradores do Gama. Não era isso, não. Quem ama mora no Gama, viu? Lá é uma área que tem mais vegetação. É uma área que tem mais vegetação. Corta tudo, Marcos. É uma área que tem mais vegetação. É mais úmido. Tô constrangida pelas coisas que vocês falam. Que absurdo, Não né? dá pra levar vocês a sério, gente. Mas, ó, cara... Desculpa, você tem mais coisa pra falar? Da sua pesquisa? Porque eu tô achando interessante de verdade, assim. Não, porque eu não sabia. Eu tô interessada de verdade. Tô interessado de verdade, mas assim, cala a boca aí agora. Não, eu vou falar sério, assim, pros nossos ouvintes, né? Pra quem é ouvinte prêmio, que paga mensalidade, quando a gente vai fazer o episódio, a gente reúne antes, conversa e tal. E eu não sabia dessas coisas. O Vitor nunca me falou isso, de que ele trabalhava com carta suicida. E é um trabalho... As coisas vão surgindo. Exatamente, as coisas vão surgindo. Por isso que eu perguntei, assim, tem mais coisa? Se você tiver pra falar, cara, eu tô aqui pra ouvir. Essa parte da sazonalidade, eu acho que tem uma informação bem interessante e contra-intuitiva, que sempre que eu falo pras pessoas, assim, a galera fica meio assustada. Que é tipo, nos lugares do mundo onde tem variação de temperatura relevante durante o ano, né? Tipo... Um inverno bem marcado, diferente de um verão, isso, né? Existe um pico de suicídios e é no final da primavera, no início do verão. É mesmo? E aí a galera sempre acha que é no inverno, né? Eu ia falar que é no inverno porque também. tem uma questão do suicídio que enquanto a pessoa tá na fase mais depressiva, ela não tem forças pra realmente consumar. Então quando o humor dela melhora um pouquinho, entendeu? Entendi. É quando ela vai ter... Eu não sei, não estou falando da minha cabeça pra fora, tá? Não fiz estudos nisso. Mas eu imagino que possa ter alguma relação com isso, entendeu? Então, quando melhora um pouco o humor, quando ela sente um pouco de mais de energia pra realmente consumar o ato, é quando acontece. Talvez tenha algum efeito parecido com isso. É tipo isso. A explicação é meio que a luz solar, ela funciona como um antidepressivo natural. E o funcionamento do antidepressivo normalmente é assim, né? Principalmente nas 2 primeiras semanas, que é a fase crítica ali, que inclusive a pessoa tem que ficar sob observação mais vigilante, né, assim. O que acontece nessas 2 primeiras semanas é que a disposição da pessoa aumenta, né, então ela tem mais energia, só que o humor ainda tá ruim, o humor demora um pouco mais a melhorar. Então, tipo, nessas 2 primeiras semanas, assim, ela fica com esse estado que é o pior cenário possível, que ela tá motivada e com o humor ruim. E aí a luz solar funciona como um antidepressivo natural. Assim, isso não é uma coisa completamente provada e aceita, mas assim, é a hipótese que a galera normalmente levanta pra explicar, né? Esse fenômeno. Caramba. E aí assim, no Brasil tem alguns estudos que encontraram isso, sei lá, no Rio Grande do Sul e até tem um em São Paulo. Mas em outros estados, eu vi outros 2 que foram feitos... Tinha um no Nordeste e outro em outro lugar que eu não lembro agora, mas que não tinha variação nenhuma também. Entendi. Caramba. Muito louco isso. Saindo um pouco aqui pela tangente, o Vitor falou, né, de carta e tal, e aí eu fui me lembrando das minhas épocas de perito de local também, né, que a gente chegava e encontrava carta, encontrava um monte de coisa. E é difícil, né? O clima tá um clima difícil. Tá pesando. Mas... geralmente quando a gente fala sobre perito criminal, puxando um pouco de volta para a natureza do nosso trabalho, as pessoas costumam se definir como pessoas curiosas, mas é sempre uma curiosidade meio acadêmica, né? Aquela curiosidade, tipo, eu sempre fui curioso desde criancinha, eu lia muitos livros, eu gostava de saber como os dinossauros funcionavam e por que as árvores crescem e os passarinhos voam. Mas existe uma curiosidade que é uma curiosidade um pouco mais... Fuxiqueira, exatamente. Fofoqueira mesmo. Todo perito é um fofoqueiro. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Todo perito é um fofoqueiro. É um fofoqueiro. É verdade. Porque existe algo de alguma satisfação. Você quer saber, né? E o melhor é que a gente tem que contar, né? Porque tem que pôr no laudo. Você tem que ver. Fofoca completa do início ao fim. Fofoca completa. Você ciclo recebe completo de fofoca. E repassa. Sim, e o que eu acho mais interessante, que é uma fofoca até que é bom pro seu ego, é porque as pessoas te trazem as coisas. Tanto você trabalhando no laboratório e alguém chega com você com uma determinada coisa e te pergunta o que esse objeto é, ele funciona ou não funciona.
por favor, me diga qualquer coisa sobre isso. E aí, você tá ali com um objeto que funciona como objeto, né, da curiosidade. Fica meio repetitivo, mas você tá ali com aquele algo da curiosidade na sua frente, que foi entregue a você. Pra você descobrir o que é. Exatamente. Pelo menos pra você analisar com um olhar um pouco mais responsável. E tem a questão de você chegar num local de crime isolado, onde as pessoas estão esperando por você, para que você entre e olhe e analise assim... Eu me sinto a rainha da fofoca. Eu sei o que aconteceu aqui primeiro, antes de todo mundo, tá? E não vou contar. E não vou contar. Não vou contar. Espere o meu laudo daqui a 7 minutos, brincadeira. Mas é verdade, eu acho que... o perito é um curioso por natureza e a gente se diverte com isso, né? Assim, querendo ou não, o trabalho que a gente desenvolve, o que move é tentar responder, né? Tentar, pelos métodos científicos, chegar a uma resposta que ajude a investigação de alguma forma, né? Sim, A gente tá aqui a serviço do sistema jurídico e da sociedade. Sim, com certeza. Não é muito nobre isso, né? Tipo, porque existe uma curiosidade que vai além da... Uma curiosidade mórbida, talvez. Não é só mórbida, não. Eu acho que é curiosidade ponto, assim. Sim, é o tanto que de brinquedos sexuais que eu encontro no meio das coisas das pessoas é muito engraçado, tipo... Tem a quantidade de entrar e na os vida das tipos, pessoas. né, assim, são... Você entrar na casa de uma outra pessoa, revirar ali, sei lá... Procurando vestígios, né? Pra Sim. tentar... Pro bem ou pro mal, né? Por exemplo, em casos de suicídio, é complicado. Você entrar na vida daquela pessoa... É pesado. E tentar encontrar indícios Claro que o perito, ele quase nunca... Na verdade, ele não responde o porquê, né? Porque o porquê não tem como a gente saber. Porque é muito individual. Mas você consegue pegar alguns elementos assim que indicam aquele porquê, e aí é uma coisa muito pesada, sabe? E é particularmente pior quando você se identifica de alguma forma com a pessoa que se matou. Ou com a vítima, Imagino né? que Sim. Acho que a gente entrou no assunto suicídio, a gente falou um monte sobre isso já. Se você que está ouvindo tem ou pensou já em algo do tipo, Centro de Valorização à Vida é 188, tá? Liga lá e conversa. Por favor. E assim, nosso trabalho a gente sempre tenta fazer o melhor que pode, né? Assim, nosso trabalho é pra sociedade. E sempre fazer tudo com muito respeito, né? Com respeito às pessoas que a gente atende e com nossos colegas também, né? Tá, mas... Ninguém perguntou sobre a minha pesquisa, então eu vou verdade, falar. qual é a sua pesquisa, Menegói? Muito obrigado. Por favor. Vocês veem, os ouvintes agora sabem o nível de respeito que eu tenho nessa mesa. Porque você não se dá o respeito. Mas foi bom, não me dou mesmo. Deixa Mas o o melhor bom pro que ninguém final. perguntou, porque a resposta é... Não há pesquisa, não estou fazendo Mentira, pesquisa. pesquisa sim. Assim como o Vitor, eu também estou estudando mancha de sangue. Mas quando eu falei que não há pesquisa, realmente não tem nenhum projeto de pesquisa atualmente que eu estou encaminhando. Mas a minha formação é na área de DNA. Eu, na verdade, sou mestre em bioinformática, em análise genômica. E quando eu entrei na perícia, eu pensava mais em trabalhar com essa área. Acabou que as coisas foram acontecendo e eu fui para as manchas de sangue. Mas eu tô pensando em fazer um doutorado na área de DNA também, não de DNA, mas de genômica. E voltado para mancha de sangue. Tem alguns projetos interessantes que eu vi, que o pessoal, pelo material genético da mancha de sangue, consegue, de certa forma, prever de que órgão ou de que ponto anatômico do corpo aquela mancha de sangue foi proveniente. E eu achei super interessante essa linha de pesquisa e é uma coisa que eu tô pretendendo, eu tô vendo se eu consigo trabalhar com isso no meu doutorado. Porque acaba que é muito comum a gente fazer aqui no DF, pelo menos, a gente atende muito local. E muitos deles também são sem cadáver. Então, às vezes tem uma mancha de sangue e muitas vezes o que a gente pode falar em relação a isso? Pô, alguém foi ferido aqui ou alguém esteve ferido nesse ponto. E é o máximo que a gente consegue dizer. Então, uma análise dessa já consegue dar mais elementos ainda. Tipo, alguém esteve ferido aqui e esse ferimento provavelmente foi no coração ou foi
atingir o fígado, alguma coisa assim. Então, é uma linha de pesquisa que eu tô achando interessante e eu quero trabalhar nela. E tem linha de pesquisa sobre isso aqui na Universidade de Brasília ou em alguma outra universidade aqui do Distrito Federal? Ou... Então, aqui no Brasil não, essa pesquisa é de um pesquisador norte-americano, mas a base da pesquisa é trabalhar com RNA. E tem muitos pesquisadores aqui no Brasil que trabalham com RNA para diversas linhas de pesquisa que não tem nada a ver com criminalística. Então, a minha ideia é procurar um lugar que tenha um bom laboratório que trabalhe com esse tipo de material, com RNA, e só aplicar ele para o caso concreto que seria criminalística. E como eu trabalho em local de crime, às vezes eu consigo um convênio com a polícia para também conseguir esse material, né, do local. Mas vamos ver como é que vai ser o andamento aí do... Vai ser sucesso. Uai, interessante. Sim. E você tá trabalhando também no glossário de terminologia de mancha de sangue, né? É isso, é porque essa análise de mancha de sangue, ela é... A terminologia, os padrões, tem é como se fosse uma terminologia utilizada internacionalmente. Existe um comitê que estuda mancha de sangue e tem uma terminologia que eles proporam para padronizar como que as perícias do mundo lidam com esse tipo de vestígio. Só que essa é uma terminologia que é em inglês, né? E que agora estão começando esforços no Brasil para traduzir isso e padronizar. Então, eu e o Vitor também, a gente está trabalhando para aqui no Distrito Federal ter essa padronização e ter uma terminologia traduzida para o português, que vai facilitar também até a leitura do laudo depois. Eu acho que a gente falou muito de mancha de sangue, mas ficou meio solto, assim, né? Eu não sei se as pessoas entendem que é uma que a gente tá falando, tipo... porque a gente tá falando de análise de padrão de mancha de sangue, ou, tipo, estudar mancha de sangue, mas fica parecendo que às vezes é uma coisa só biológica, né? É porque, na verdade, a análise do padrão mesmo tem um pouco de biologia, né? Porque o sangue é um fluido biológico, então as propriedades do sangue vão acabar influenciando como é que um padrão é formado. Mas eu diria que ele mexe muito mais com a física, né? Do que da dinâmica de fluidos do que com a biologia. Então, basicamente, o que acontece? Quando um evento libera sangue de uma fonte, então, por exemplo, eu dou uma porrada na cabeça de alguém e sai sangue dessa lesão. Cada evento específico, ele forma padrões que são reproduzíveis. Então, por exemplo, uma porrada na cabeça sempre vai formar, sempre não, mas muitas vezes vai formar um tipo de padrão, tipo um desenho de mancha de sangue, que é característico daquela tipo de ação, da porrada na cabeça. Então, a ideia é você olhar o desenho da mancha e tentar predizer qual que foi o mecanismo que produziu ela. Então, pra você dizer, aqui essa mancha aqui, ela indica que, sei lá, uma artéria foi seccionada, porque é um volume muito grande de sangue. Então, tudo isso são elementos que vão ajudar depois a você estabelecer a dinâmica daquele evento de sangramento. Mas é uma análise realmente muito mais física, da física de como que o sangue saiu da fonte e foi parar na superfície que ele foi depositado. Cara, isso é muito interessante. Inclusive, vamos fazer um episódio, talvez, sobre mancha de sangue. Com certeza. Acho que é um tema Siga a gente que aqui interessa. nas redes As pessoas sociais. gostam de sangue. Bom, gente, é isso. Temos um episódio? Acho que já sim. deu Que tempo, passou... né? Será? Ui. As pessoas devem estar de saco cheio da gente. Eu tenho certeza. Pode ser, mas eu corto metade e deixo com meia hora e aí todo mundo passa mais a gente pela ausência da nossa voz. Então... O que é perícia criminal pra você? Responda para a gente nas nossas vídeos. Manda aqui nos comentários. Comenta na imagem lá do Instagram o que você entendeu sobre perícia criminal. Dicas, Quem sugestões, você quer acho ser válido quando crescer? também. O Menegói? O Vitor? No caso, eu tenho 1,60m, então nunca nem eu cresci. Mas acho que é legal. Bora interagir se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês gostariam que fosse abordado de maneira mais aprofundada. Eu não sei, tem... Esse episódio de hoje foi só pra gente se conhecer. Nós temos redes sociais. Eu nós tenho temos... OnlyFans. Que isso? Mas é só o meu pé, gente.
Opa. Uai, dependendo do preço, né? É criminal. Se for o que a gente pode pagar, vai isso mesmo. Mas nós temos redes sociais, nós temos Twitter, nós temos Instagram, não é isso? Sim, Vestígios pode em todos, né? Se quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar também. O e-mail é? vestígiospodcast@gmail.com. Isso. Ah, moleque. Tinha dado um branco aqui. Fique conosco para o próximo episódio. Até breve. Falou, galera. Beijos. Valeu, galera. Um abraço.